Olá, irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz de Yahweh, nosso Deus, esteja com todos vocês. Irmãos, cristianizar e evangelizar é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Dizendo que cristianizar é repassar o conhecimento vindo do Messias. Quem é o Messias? O enviado do Pai. Cristo, o ungido do Pai. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Para quê? Para que o conhecimento, para que o caminho fosse aberto para quem for cristão, quem é cristão, seguir este real caminho e chegar à glória de Deus Pai Criador. Isto é cristianizar. Agora, evangelizar é diferente, tá? Não é a mesma coisa de cristianizar. Evangelizar é o fato de buscar o conhecimento, geralmente, usando o nome teológico, de conhecimento do livro, o cânon sagrado, da Bíblia, desde o início até o final, absorver este conhecimento, repassar este conhecimento, digo, de Gênesis a Apocalipse. Explicar sobre este conhecimento aprendido, tá? E tirar as dúvidas com relação a fatos históricos, acontecidos de personagens bíblicos, fatos até mesmo cristológicos, a ação de Cristo quando ele veio à Terra, a ação de Deus em homens usados por ele dentro da historiologia, bibliologia, tá? Repassar conhecimento também e fatos, já colocando o final, que é o livro de Apocalipse, escatologia, de visões de João Batista para com os fins do tempo, tá? E cada determinado livro, a pessoa passar a historiologia e bibliologia. Isto é evangelizar. Tá? Você veja que a gente observando aqui tem uma diferença entre cristianizar e evangelizar. Um dos fatos para provar este assunto aqui, pessoal, perante nós, é que a parte que se dá com relação a diversas instituições religiosas baseadas em credo, em fatos historiológicos, se dá na parte de evangelizar, na parte da evangelização, sabendo que houve interpretação. Claro, para isto acontecer, para isto ter acontecido desde o início, houve uma certa interpretação, o fato acontecido, para poder daí se difundir novas ideias teológicas. A partir de quê? Da evangelização, decorrente à evangelização, para a evangelização. Ou seja, se eu fundo uma instituição religiosa através de interpretação bíblica, é claro que para isso houve uma certa evangelização, dizendo que não está conectada diretamente com a cristianização, mas a evangelização. Vemos que existem diversas aqui no Brasil, instituições religiosas, vamos dizer, que vivem de formas diferentes umas das outras, devido que a evangelização, a partir de que, de quando? Interpretação bíblica. Mas para isso acontecer, houve uma certa evangelização, tá? Ou colocando, dizendo, ali existirem pessoas que seguem aquele tipo de evangelização. Muitos dizem aqueles costumes e tradições, mas claro, isso engloba a evangelização, dizendo que o ato de ser cristão é diferente do ato de ser evangelizado ou evangelizar. É diferente. Tem as afinidades? Tem, claro. Não se pode ser negado isso. Tem as afinidades? Tem. Mas não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Para direcionar uma certeza com relação a este assunto,
Uma pessoa que se torna evangelizada, ela é mais direcionada a fatos históricos e acontecidos do que a essência de se manter íntegra e seguir até o final o verdadeiro caminho. Colocando o batismo, um exemplo. O batismo que é evangelizador é o batismo de imersão ou aspersão. O batismo de condução ao reino celestial, é feito por quem? Como? Por Cristo e Espírito Santo e fogo, tá? E claro, existem várias provas deste fato. O batismo, ele ser executado e, na verdade, não adiantou. Não adiantou. Até fiz vídeo falando disso, do batismo, tá? Dizendo que o batismo, quando ele é um batismo feito dentro da cristianização, ele é um batismo firme, fiel, leal, íntegro, único e direto e reto. Não tem como ter nada paralelo a isso. Porque foi feito dentro do único caminho. O único caminho. Este batismo foi através do único caminho. Quem é o único caminho? Cristo. O único que nos dá a real oportunidade e execução do real batismo. Então, isto é cristologia. Isto vem da cristianização, tá? Porque se o que eu estou falando aqui é cristianização, e todos nós sabemos que só existe um mediador e um único caminho, o único pão da vida e a única água em abundância, é Cristo. Este é o resumo do vídeo, tá? É Cristo. Então, cristianizar e evangelizar não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Até porque evangelizar é muito fácil, tá? É muito fácil. Já fiz um vídeo falando disso. É muito fácil. É só você ler. Você tem uma memória boa, você tem um cérebro muito bom para absorver conhecimento. Você absorve conhecimento e repassa. Falando para evangelizar. Agora, para cristianizar, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Cristianizar exige uma força espiritual muito grande, exatamente para carregar a cruz e a responsabilidade para cristianizar. Mas todo mundo testemunha, todo mundo é um exemplo. Não, não é todo mundo, tá? Para provar que não é todo mundo, a própria palavra de Deus fala que poucos, não é o que eu estou dizendo, poucos herdarão o reino do céu. Então, este todo mundo, ele fica meio que de lateral, tá? Então, irmãos, para cristianizar e para ser cristão, é uma coisa diferente de viver do evangelho e não o evangelho. É diferente, tá? Então, irmãos, esse vídeo é muito importante porque nos coloca em uma posição que favorece o caminho de Deus, tá? E não em uma posição que meio que em cima do muro, que é bíblico isso. A gente não pode ser morno, ninguém pode ser morno, ou ser quente ou ser frio. Então, irmãos, este vídeo é muito importante decorrente a isso, porque a maioria de nós atualmente, já em tempos escatológicos, a maioria de nós vivemos dentro só da evangelização, tá? Mas estamos muito fora da cristianização, muito fora, muito mesmo.
tá? Então temos que ter este conhecimento antes que seja tarde, tá? Para que o caminho que a gente está, ele não se torne um caminho que o final vai ser escuro, o final vai ser o vago, o final vai ser o desprezo ou o isolamento, tá? Então, para isso, para a gente ir ao céu de verdade, ao reino celestial de verdade, se encontrar com o Pai, a gente tem que ser o quê? Tem que se entregar a quem? Ser o quê? A Cristo. Então, quem se entrega a Cristo é cristão. E quem se entrega a Cristo é a mesma coisa de que está vivendo a cristianização. Este é o detalhe, tá, pessoal do vídeo? Fique na paz do Senhor Deus e até o próximo vídeo.